A assinatura, a gente sabe que tem como a pessoa escanear e replicar a mesma assinatura em vários contratos. E como que fica a questão de um contrato que a pessoa não fez, mas tem lá a assinatura dela? A quem que a pessoa recorre, doutora? Então, os contratos, eles também, para ele ser físico, ele tem que ser um documento original, né? Tem que ser um documento original. E se for um caso de falsificação de assinatura, é possível fazer perícia para testar a validade dessa assinatura, né? Se ela é falsa ou não. Aí, nesse caso, eu já entendo que é responsabilidade da empresa. Porque a empresa, se uma pessoa vai até lá para fazer uma contratação, para abrir um crediário, para fazer uma compra, a empresa ela tem que se cercar de todos os cuidados, né? De toda uma equipe treinada que consiga averiguar se a identidade é daquela pessoa, né? Se ela não é uma falsária. Então, inclusive, já tem, né, muitos julgados, muitos entendimentos na justiça em que as empresas são condenadas a pagar indenização nesses casos, porque é algo que está ligado ao risco empresarial. Se ela sofreu a fraude ou não, a culpa não pode ser jogada em cima do consumidor. Então, é uma responsabilidade técnica da empresa garantir que quem assinou o contrato realmente é o consumidor. Isso. E se a empresa não tiver como marcar com essa responsabilidade, ela tem que indenizar. Não é isso, doutora? Porque isso é muito grave. E na maioria dos casos, as empresas fazem esses contratos com falsários, né, que chegam lá com uma identidade falsa e falsificam a assinatura da pessoa. Algumas falsificações são super grosseiras, eles assinam o mesmo nome, mas totalmente diferente. E aí chegam a negativar, a inscrever o nome da pessoa nos órgãos de proteção ao crédito, Serasa, SPC. E isso é algo muito grave, porque mancha a imagem da pessoa, né? E pode gerar até um dano moral passível de ser indenizado. Você já presenciou algum caso desse tipo, assim, mais próximo de você, de parente, amigos, ou até mesmo com você mesmo? Sim, já, infelizmente, é um caso muito comum. E até mesmo no atendimento, né, no PROCON, doutor de Mata aqui sabe, infelizmente é muito comum. Principalmente em casos que a pessoa, às vezes, já perdeu o documento de identidade na rua, ou em outros casos, às vezes a pessoa nem perdeu e mesmo assim tem seu RG falsificado. Agora, existe alguma forma, alguma medida preventiva? Porque, por exemplo, tem pessoas que são vítimas reiteradas vezes. Às vezes perdeu a sua foto com o RG. Às vezes a assinatura foi para a mão de um bandido, de um estelionatário. E essa assinatura está rodando, não tem como segurar isso. Então, é banco sendo vítima, porque existe toda uma engenharia do crime. Às vezes o bandido, ele é um correspondente bancário, o banco também está sendo vítima. Ele é correspondente bancário em vários bancos, em várias concessionárias, empresas, porque existe, como eu disse, uma teia, uma engenharia. Existe alguma medida preventiva para não ter o nome no Serasa, para evitar que os bancos cobrem ou tirar o CPF do mercado? Como que é possível resolver isso, doutora? Infelizmente, uma medida preventiva não tem, mas se a pessoa vier a ser vítima uma primeira vez, o ideal é que ela registre uma ocorrência, né, de que seu documento foi clonado e guarde essa ocorrência para providências futuras, né? E assim, qual que é a importância do advogado para o consumidor, para a pessoa que passa por esses casos? O advogado, ele vai orientar a pessoa sobre que provas ele pode produzir numa ação judicial ou até administrativamente, o que a pessoa pode fazer, né? E também sobre os direitos da pessoa, se cabe indenização ou não. Então, é importante. Vai de cada caso. Isso, vai de cada caso concreto. E aquela questão do juizado especial? O que é o juizado especial? Para que ele serve? Como que a pessoa aciona ele? E se nesse juizado é possível fazer perícia, tanto da foto quanto da assinatura? Então, o juizado especial, ele é um órgão, né, do Poder Judiciário, e ele é muito conhecido como o juizado das pequenas causas.
ele serve para resolver problemas do cotidiano das pessoas, causas menores, esses problemas relacionados a direito do consumidor, às vezes um acidente de trânsito, problemas assim mais corriqueiros. E no juizado, o consumidor ele pode acionar a justiça, entrar com o processo sem a presença do advogado, desde que a causa seja até 20 salários mínimos. Então, ele pode se dirigir diretamente lá no balcão do fórum, apresentar, né, os documentos, apresentar a situação dele, e ali o servidor vai fazer uma termação, vai iniciar um processo, vai ter audiência, vai ouvir testemunhas, e ele pode mover essa ação ali. Ou também, caso ele queira, ele também pode fazer isso mesmo no juizado, acompanhado de um advogado. O juizado especial, ele não tem custas, a justiça nele é gratuita, né, não tem custas. Agora, só a respeito da perícia é que não é feita no juizado, né? O juizado ele é para causas de menor complexidade. Então, se for um caso que demanda uma perícia técnica, aí já o certo é a pessoa entrar na justiça comum. Então aí tem um problema, gente. Não é possível fazer perícia no juizado especial. Então, se a pessoa foi vítima de um golpe, ela vai ter que procurar um advogado. Seria isso, doutora? Então, se a pessoa foi vítima de um golpe, está com o nome no Serasa, é necessário, então, ela procurar um advogado particular. Sim, assim, ela pode recorrer ao juizado, né, e lá também obter as informações, mas também pode recorrer a um advogado da confiança dela para prestar essas informações. Que existem alguns casos que não necessitam de perícia e outros que sim, né? Existem casos onde o golpe, as falsificações são tão grosseiros que nem requer perícia.